Vamos começar, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus. Apocalipse 3, versículo 14. Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse 3, versículo 14. Todos acharam aí? Apocalipse 3, versículo 14. Apocalipse, tá, irmão? É o último livro da Bíblia. Já pega papel e caneta aí. Pega papel e caneta aí para você anotar, tá? Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 14. Apocalipse 3, versículo 14. Já pega também papel e caneta. Pega papel e caneta para que você venha anotar as coisas que vão ser ditas aqui, tá? Apocalipse 3, versículo 14, diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Anota aí essa palavra, irmãos, para a igreja de Laodiceia. Esta palavra foi direcionada ao anjo da igreja. Hoje os anjos da igreja são tidos, como os pastores que estão nesta terra para direcionar as pessoas, para guiá-las, para instruí-las e para ser de fato ali os mentores, onde mostram o caminho, onde direcionam o que se tem que fazer, onde falam o que tem que fazer. Então, eu já quero começar que você anote aí que esta palavra foi para a igreja. Igreja somos nós. Então anote, você é uma igreja. E aí o Senhor mostra a condição desta igreja, o estado desta igreja. O estado desta igreja, ele fala aqui que existe frio, morno e quente. Existem 3 temperaturas que ele ilustrou aqui a esta igreja. É a condição em que nós temos que nos encontrar ou estamos nos encontrando nesta vida. Muitas pessoas estão frias, outras estão mornas e outras estão quentes. O fato é que essa igreja aqui, na qual foi direcionada esta palavra, ela estava morna. Ou seja, ela não estava nem quente e nem fria, ela estava morna. E a morna, aqui que o Senhor fala, está dando ânsia de vômito nele, O estado o status de estar morno causa algo tão desagradável para Deus aqui no estado desta igreja. Ele expressa um enjoo, ele expressa uma náusea ao ponto de vomitar esta igreja, onde ele não tem tolerado essa temperatura morna. Então, o que eu quero que você anote aí? 3 temperaturas: frio, morno e quente. E aí eu vou falar de cada uma delas, e eu queria que você se autoanalisasse e viesse analisar o estado em que você se encontra. Por exemplo, aqui em casa nós temos um termômetro e nós colocamos esse termômetro na gente, no Benjamin, e para medir a temperatura dele, se ele está com febre, se a temperatura está normal. E esse termômetro ele nos dá o resultado dessa análise, dessa avaliação. E aqui, através desta palavra hoje, eu quero que você
use essa palavra anotando essas 3 temperaturas, na qual eu vou dar cada uma característica dela, para que você venha medir a tua temperatura espiritual, para que tu venha medir a tua condição espiritual, de como você está hoje, de como está a tua vida, de como está a tua espiritualidade, né? A espiritualidade a gente não mede por fatores externos. A nossa espiritualidade a gente mede por fatores internos que estão dentro de nós. Porque o Senhor, Ele não olha o nosso estereótipo, o Senhor, Ele não olha a maneira superficial da coisa. O Senhor, Ele olha o coração, Ele olha para dentro de nós. E é essas atitudes, e é esse estado interior que nós temos que estar bem com Deus, que nós temos que estar em paz com Deus. Então vamos falar aqui da sequência de temperatura. Anota aí, frio, a temperatura frio. Ele falou aqui na carta de Apocalipse que essa igreja não era quente nem fria, ela era morna. Mas vamos falar da pessoa que é fria. A pessoa fria ainda é até uma coisa boa. Por quê? Porque o frio, você já tomou uma água gelada no calor? É ótimo. Uma água fria no calor desse que nós estamos enfrentando é bom, né? Então, estar numa condição fria nem chega a ser tão desagradável quanto uma pessoa morna. Eu vou te explicar daqui a pouco isso, tá? Então, a pessoa fria, ela tem uma característica de que ela está fria. Como medir isso? Vou ler para você aqui. Quando a pessoa está fria, a primeira característica desta pessoa que está fria, ela não gosta mais e não sente mais vontade de orar e ler a Bíblia. Olha o termômetro funcionando aí na nossa vida. Olha o termômetro na tua vida. Coloca esse termômetro já aí na tua vida aqui que você vai medir. A pessoa fria, ela não sente vontade de orar e nem ler a palavra de Deus. Se você era daqueles crentes que só levava a Bíblia para ler na igreja, que só levava a palavra do Senhor e orava quando estava no culto de domingo na igreja ou no culto semanal, e hoje, nesta quarentena que as igrejas estão fechadas, você não tem ânimo para ler a palavra nem para orar, então já é uma indicação de que você está frio. Já é uma indicação que você esfriou. Ah, mas eu não sinto vontade de pegar a Bíblia em casa, me dá sono, é uma perturbação, é uma inquietação, eu não tenho paz. Ah, eu não consigo orar porque é muito barulho. Então, se a pessoa começa a colocar desculpas para justificar a falta de vontade dela de ler a palavra e de orar, você está frio. Você esfriou, né? Você esfriou. Eu até comentava aqui em casa essa semana que eu sempre associei a nossa espiritualidade atrelada à igreja. Para a gente estar bem espiritual, a gente tem que estar dentro da igreja. E de fato é, porém, nesse período que a gente está afastado da igreja, porque as igrejas estão fechadas, nós estamos buscando na palavra, nas pregações, no ensinamento, no louvor, tantas coisas boas que nós estamos tão bem ao ponto de dizer assim mesmo, poxa, nós fizemos da nossa casa uma verdadeira igreja, um verdadeiro ambiente espiritual total que se estende para a igreja. Então, se na tua casa você não conseguiu transformar a sua casa numa igreja, você não conseguiu transformar a sua casa em um momento de palavra, de oração, você está frio. Eu não estou falando para aqueles que não são convertidos, não estou falando para aqueles que não aceitaram Jesus, estou falando para você que é igreja, que talvez está aí, perdeu o ânimo, você está aí desanimado, não consegue ler, não consegue orar. Irmãos, não entre nessa frieza espiritual. O frio é ruim, o frio não é bom, o frio na presença de Deus não é agradável também ao Senhor. Por exemplo, eu tenho alguns problemas
físicos que o frio, ele me maltrata, o frio me traz dor. Então, olhando para esse aspecto de frieza, uma pessoa que não lê a palavra, uma pessoa que não ora, ela está fria e isso não é bom. Isso não vai trazer benefícios a ela. Então preste atenção. Essa é uma característica da pessoa que está frio. A segunda característica da pessoa que está frio é quando não sente mais o poder da fé quando a palavra é pregada. Por exemplo, a pessoa ouve uma pregação, diz, olha, você vai se libertar desse vício, você vai sair dessa situação. A pessoa ouve uma palavra profética como essa e ela não consegue ter fé para acreditar que aquilo vai acontecer. Ou seja, quando eu ouço uma palavra de fé e a fé não brota no meu coração, é uma indicação de que eu estou frio. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se eu ouço a palavra de Deus e dentro do meu coração não brota uma fé, não brota uma esperança, uma certeza da mudança e da vitória, então eu estou frio. Você está conseguindo se identificar com essas palavras que eu estou dizendo agora? Você está conseguindo, pastor, sou eu estou frio na fé. É preocupante. Isso aqui é preocupante. Se você está se identificando com esse termômetro que eu estou colocando aqui na tua vida, para pensar. A segunda característica é a pessoa que não tem mais fé na palavra, ou seja, se o que muda a nossa vida é ouvir uma mensagem, é ouvir uma palavra, é ouvir uma direção, se a pessoa não acredita mais nisso, então, meu amigo, a vida dela está acabada, a vida dela está perdida, porque o que muda é a fé que nós temos na palavra de Deus, na mensagem que é pregada. E para isso, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ouvir uma pregação, eu preciso ouvir um direcionamento de Deus para que eu não possa esfriar. Mas se eu não consigo fazer nada disso que está sendo falado aqui, então eu estou frio na fé e eu estou me perdendo. Eu estou me perdendo. É duro de admitir que a gente está doente, né, irmão? Ninguém gosta de dizer, fulano, você está doente? Estou. Ninguém... Às vezes a pessoa está até doente, ela não gosta nem de falar, não, eu estou bem. Mas não está bem, não. O termômetro aqui está mostrando que você não está bem. E aí, ele diz assim, na terceira característica aqui que eu anotei para você. Quando você não sente mais vontade de ir para a igreja. Isso aqui é legal. Uma indicação que a pessoa está fria é quando ela não sente mais vontade de ir para a igreja. E eu vejo muita gente fria por aí. Sabe aquela pessoa que já frequentou a igreja e hoje em dia, não vou para a igreja por causa do fulano, não vou para a igreja por causa do Beltrano, por causa do pastor isso, por causa da doutrina tal, por causa que eles acreditam nisso. Ei, irmãos, uma pessoa que não sente mais vontade de ir para a igreja é uma pessoa que está fria, é uma pessoa que está se perdendo, é uma pessoa que está doente. Por quê? Independentemente de homens e de pessoas que existem dentro da igreja, que são problemáticas, lá habita o Espírito de Deus, lá o Senhor se faz presente. Então, se nessa quarentena você perdeu a vontade de ir para a igreja, é uma indicação de que você esfriou. E frieza não é bom, hein? Preste atenção, frieza não é bom. Isso é uma indicação de que você esfriou, a falta de vontade de ir para a igreja. Então, a última característica disso tudo aqui é quando você não sente mais vontade de glorificar a Deus. Sabe, eu vejo esse dia que nos ilumina agora, está fazendo um dia tão bonito hoje, o sol nasceu, né? O vento está batendo na janela, oh glória a Deus. Eu vejo Deus nisso, eu consigo enxergar Deus nessas pequenas coisas, mas quando a pessoa não consegue enxergar Deus mais em nada na sua vida, é um sinal de que ela esfriou na fé. E esta palavra é para nós como igreja, essa palavra é para você. A pessoa que está fria na fé,
ela não sente vontade de orar, ela não sente vontade de ler a Bíblia, ela não sente vontade de glorificar a Deus. Quando a pessoa está fria na fé, ela não sente mais fé na palavra. E quando a pessoa está fria, ela não consegue mais ter vontade de ir para a igreja. Anotou aí o crente frio? Você se identificou com alguma dessas características? Eu dei 4 características do crente frio para você, do cristão frio. Não vou nem dizer crente, vou dizer do cristão frio. 4 características. Se você se enquadra nessas 4, o termômetro está dizendo para você que você está frio. Que você está frio. E depois do frio, eu vou falar aqui do morno. Do morno, que era a condição que se encontrava aquela igreja. Vamos falar do morno agora? Vamos ver se você está frio, se você está morno. Se você já se identificou com frio, cuide disso, que nós vamos te dar o passo para chegar até onde Deus quer que você chegue. O morno. A pessoa morna é uma pessoa muito pior. Preste atenção. O frio ainda é tragável. Uma água gelada é até boa. Mas o morno é intragável. Você já parou para tomar uma água morna? Quando você toma uma água morna, você sente vontade de vomitar, dá uma ânsia de vômito. Por quê? O morno é desagradável. O morno é uma coisa que causa ânsia de vômito. Então, a característica de uma pessoa morna dentro da igreja, uma pessoa morna diante de Deus, é muito séria. Porque o próprio Senhor aqui, ele fala que ele está ao ponto de vomitar essa pessoa. E uma pessoa morna significa que um dia ela já foi quente. Ou seja, ela foi quente, ficou morna e umas estão até frias, esfriaram. Mas tem gente que para aqui no morno. O que é o morno? Vamos ver aqui o que é o morno. Morno é aquela pessoa que se acostumou com a palavra de Deus. Sabe aquela pessoa que está lá dentro da igreja, anos e anos e anos e anos, ouve palavra, ela até ora, ela até louva, levanta os braços e canta. Essa pessoa até chora dentro da igreja. Mas ela é morna. Por que ela é morna? Mas eu faço tudo isso, eu oro, eu ouço a mensagem, eu choro, eu louvo. Como é que eu sou morno? O morno é desagradável a Deus, o morno é intolerável para Deus, o morno causa ânsia de vômito para Deus, é desagradável. Mas se eu estou fazendo coisas que agradam a Deus, eu oro, eu ouço, eu canto, eu levanto as mãos, eu choro. Por quê? Porque o morno é aquele que não aceita a correção. Olha só, vê se você se identifica com isso aí. O cristão morno é aquele que está dentro da igreja, ouve a palavra, ora, ele até louva a Deus e glorifica. Mas na hora que dá uma palavra para corrigir ele não aceita. Vocês estão entendendo isso? Ele não aceita, ele está lá. Ele está lá, vivendo dentro da igreja, ele está lá louvando. Mas você dá um direcionamento, você dá uma palavra, você dá um aconselhamento, ele não aceita. Ele não se corrige. É o crente morno. E esse tipo de cristão morno é desagradável para Deus. Porque se o teu filho, eu tenho um filho de 3 anos, se o meu filho não me ouve, causa aborrecimento. Porque ele não está me ouvindo. Meu filho, você não está me ouvindo. Eu estou falando com você. A mesma coisa é Deus. O crente morno está lá dentro da igreja, está ouvindo, está orando, está louvando, mas não ouve. E é por isso que Deus está aborrecido com esse tipo de gente dentro da igreja. Aborrecido porque a igreja foi feita para tratar os doentes, a igreja foi feita para curar, a igreja foi feita para libertar, a igreja foi feita para mudar as pessoas. E uma vez que essa pessoa está lá dentro da igreja, houve uma correção, uma repreensão, uma exortação e ela não ouve, esse cristão é a mesma igreja de Laodiceia, onde Deus está com ânsia de vômito desta pessoa.
tá? Ânsia de vômito dessa pessoa. Então, você que se enquadrou aqui nesta característica, preste atenção. O Senhor não está se agradando do teu jeito. Olha o termômetro funcionando aí. Uma pessoa morna é aquela pessoa que não se alegra mais com nada. Ou seja, ela está lá dentro da igreja, ela está triste, ela não se alegra com o testemunho alheio, ela não se alegra com a libertação do irmão, ela não se alegra com a igreja, ela não se alegra com a sua família, ela não se alegra mais nem com a sua vida. A nossa vida é algo tão importante, a minha vida é algo tão precioso, que me traz tanta alegria. E o crente morno, o cristão morno, ele não sente mais alegria com nada. Essa é para você que vive insatisfeito com a tua casa, com o teu trabalho, com a tua família, que vive insatisfeito com as coisas que acontecem com você. Essa é com você que não consegue se alegrar com nada. Presta atenção. Essa característica de uma pessoa que não se alegra com nada é uma característica de uma pessoa morna, que desagrada a Deus. E essa pessoa morna pode estar dentro da tua casa, pode ser você. Essa pessoa morna está contigo aí, ou pode ser até você mesmo. Aquela pessoa que as coisas não estão bem, as coisas vão mal, Ei, a vida não é feita de reclamação, a vida é feita de lutas e vitórias. Se não tiver luta, não haverá vitória. Então te alegra na dificuldade, te anima nas situações, porque a situação vai passar, você vai superar e você vai vencer. Isso vai te trazer alegria. Não te baseia no momento em que você está vivendo, não te baseia no momento em que você está enfrentando, porque Deus, Ele vai te dar vitória e isso vai te trazer alegria. Mas o morno não consegue se alegrar. Outra coisa que o morno não consegue fazer também, anota, vai anotando, anota, pega papel e caneta e anota isso que eu estou falando para você, porque é para você se identificar, porque vai acabar essa live e você pode esquecer. O morno é o que não se surpreende mais com as coisas que acontecem da parte de Deus. O crente morno é aquele que não se surpreende mais com as coisas de Deus. Por exemplo, eu conversei com um irmão ontem da igreja, ele falou assim mesmo, poxa, eu fui assaltado, levaram meu celular, levaram tudo e não sei o que, e o cara estava armado, apontou a arma na minha cabeça. Eu disse assim, nossa, que livramento Deus te deu. Mas ele não levou como livramento, ele levou como uma desgraça que aconteceu com ele. Eu me surpreendo porque em meio à violência do homem que nós estamos vivendo, isso foi uma coisa que Deus faz até hoje. Ele guarda a nossa vida, Ele guarda o nosso coração, Ele guarda a nossa família. Então é surpreendente para mim sair para trabalhar e voltar para minha casa. É surpreendente para mim o Senhor alvorecer o dia com este sol. É surpreendente para mim da parte de Deus eu me acordar com saúde, me acordar com força, me acordar com alegria. Mas aquela pessoa que não se surpreende mais acorda e para ela é mais um dia. Ela acorda e para ela é a mesma coisa. Ela acorda e parece que nada mudou. Essa pessoa que não se surpreende com o dia, com as coisas de Deus, é uma pessoa que está morna, é uma pessoa que está doente, é uma pessoa que precisa se tratar, é uma pessoa que precisa se curar, porque o morno, ele é mais desagradável do que o frio. Preste atenção, o morno, ele é mais desagradável do que o frio. E é por isso que hoje você tem que estar bem. Preste atenção na última característica do crente morno que eu vou dizer aqui. A pessoa que é morna é aquela que está em cima do muro. Presta atenção aí, anota agora aqui que eu anotei aqui que isso aqui vale para todos nós. A pessoa morna é a pessoa que está em cima do muro. O que é em cima do muro? É aquela pessoa que quer servir a Deus, mas não deixa os prazeres mundanos. Ela serve a Deus, mas também serve às suas próprias vontades, à sua carne. Ou seja,
Ela está na igreja, ela está servindo a Deus, ajudando, clamando, orando, buscando, mas ela está no mundo, ela está bebendo, fofocando, maldizendo, espraguejando, fazendo tudo que não presta. Estar em cima do muro é uma característica de uma pessoa morna. Ou seja, você que está dentro da igreja, fazendo a obra, ou congregando, ou estando lá, louvando, orando, pregando até, mas você não deixa de fazer as suas vontades, você não renuncia a sua carne, você não renuncia o pecado, você é um crente morno. Olha o termômetro funcionando aí. Você é morno. E um crente morno, Deus fala aqui, ele está ao ponto de vomitar. Ele está dando náuseas para Deus. Então, a última característica do crente morno aqui que eu estou falando é estar em cima do muro. Saia do muro. Saia desse estado de morno. Saia da frieza espiritual, porque Deus quer levar você a essa condição aqui que eu vou falar. Eu mostrei para você aqui o frio, mostrei para você o morno, mas a condição que Deus quer que nós estejamos aqui, irmãos, é essa que eu vou falar agora, o quente. Oh, glória! Você quer ser quente hoje? Olha o estado da igreja que ele fala. Existe frio, morno e quente. Eu falei do frio, falei do morno, anote aí, eu vou falar do quente, que é o nosso último tópico aqui. O cristão, ele não deve ser frio, o cristão, ele não deve ser morno. O estado de temperatura do cristão deve ser quente. E eu vou te dizer aqui, se você está quente, se você não está. Por quê? Porque muita gente, eu acho que se identificou com as características do frio. Outras aqui se identificaram com a característica de quem está morno. Misericórdia, misericórdia. Olha, atente para esse termômetro e tome um remédio para esquentar essa temperatura. Está aqui. O estado que nós devemos ficar é quente. Quente é aquele que está cheio da presença de Deus. Cheio da presença de Deus. Mas como eu identifico que eu estou na presença de Deus? Como que eu identifico? Por exemplo, o crente frio, eu disse para você, o crente frio, ele não gosta de ler a palavra e nem de orar. A pessoa que está no estado de frieza, ela não ora mais e nem lê a palavra. Mas o crente que está com a temperatura alta, que está com a temperatura quente, que o fogo está ardendo, ele sente necessidade de orar, ele sente vontade de falar com Deus, ele sente vontade de se conectar com o Senhor, seja no trabalho, seja na rua, seja em casa, seja quando ele vai dormir. Por quê? Porque aquela pessoa que está quente, onde o fogo está ardendo, ela sente vontade de estar conectada com Deus. Ela sente vontade de estar falando com Deus diariamente. Então, se você hoje sente vontade de orar, se você hoje está com vontade agora de pegar a sua Bíblia e dizer, meu Deus, eu quero isso para a minha vida, então você vai começar a esquentar a tua temperatura, você vai começar a se curar, você vai começar a se libertar, você vai começar a sair dessa situação de frieza e de morno que muitos estão vivendo dentro da sua casa, que muitos estão vivendo na sua família. Então preste atenção, para eu esquentar minha vida espiritual, para eu agradar a Deus na temperatura que Ele quer que eu viva, eu devo sim, agora, neste momento, buscar na palavra de Deus, buscar em oração aquilo que eu preciso para a minha vida. Você está buscando ajuda, você está buscando aconselhamento, e muitas pessoas talvez que estão te direcionando para o lugar errado.
isso está deixando você mais frio, isso está deixando você mais morno, e Deus quer você quente, Deus quer você pegando fogo, Deus quer você uma labareda de fogo na presença dele, porque o fogo ele aquece, o fogo ele estremece, o fogo ele consome o pecado, o fogo ele tira todo o mal, o fogo ele dissipa a tempestade, as trevas, ele tira tudo. Por exemplo, está fazendo um lindo dia de sol, eu estou com calor aqui e essa quentura é maravilhosa. O sol nos aquece, mas para aquecer a tua temperatura perante Deus, é lendo a palavra e orando ao Senhor. Isso vai te trazer a presença de Deus o tempo todo. A pessoa que está morna, ela já foi quente um dia. Ela já foi quente um dia. E esfriou. E ficou morno. Deixa eu te falar uma coisa. Você está morno? Você está frio? Esquente-se agora. Porque quem está começando a sair dessa frieza espiritual agora, através desta palavra, quem está saindo da frieza espiritual através desta pregação, quem está sentindo aí vontade agora de ler a Bíblia, de orar, meu Deus, eu estava desanimado, eu estava triste, agora eu estou sentindo vontade de ler, de orar. Então você está começando a esquentar a tua temperatura, você está começando a ferver diante de Deus, Deus está mudando a tua vida, Deus está mudando a tua saúde espiritual, Deus está mudando agora o teu status de frio, de morno para quente, e isso agrada a Deus, isso vai agradar ao Pai, isso vai agradar ao Senhor, e Deus vai te abençoar nesta manhã, Deus vai te dar vitória nesta hora, porque a pessoa com a temperatura quente, ela sente vontade de estar com Deus, ela sente vontade de ir para a igreja. Oh meu Deus, eu não vejo a hora de acabar essa quarentena e estar lá na igreja. Por quê? Porque ela está quente. E lá em Levítico, no capítulo 6, no versículo 12, os sacerdotes, eles tinham uma ordem de colocar lenha no altar. Por que colocar lenha no altar? A lenha era para que o fogo nunca se apagasse. Por quê? Porque é a temperatura em que a igreja deve estar, pegando fogo, fogo de Deus, fogo do Espírito Santo, fogo da palavra, fogo da oração, fogo de cura, de milagre, de bênção, de prosperidade para a tua vida. Igreja não é lugar para gente fria nem morna. Igreja é lugar para gente que está quente, querendo mudança, querendo milagre, querendo vitória. É por isso que eu te convido a acabar essa quarentena e trazer lenha para queimar no altar. Quem é a lenha, pastor? Qual é a lenha que eu devo trazer? É a tua vida. Você é um combustível que aquece a igreja do Senhor. Você é a lenha que põe fogo no altar. Você é aquele a qual Deus quer usar para abençoar, para libertar e para queimar todas as mazelas de pecado, de tristeza, de ódio, de perturbação que exista dentro da tua casa, que exista dentro da tua família. Irmãos, é muito sério isso. Eu acho que aqui poucos alcançaram essa temperatura de quente. Poucos, porque o quente, ele sente vontade de orar, de ler a palavra. O quente, ele ouve uma mensagem, ele tem fé nessa mensagem, ele acredita nessa mensagem, ele acredita na mudança. O quente, ele glorifica a Deus em todo o tempo, seja na derrota, na vitória, seja na abundância ou na dificuldade, porque o quente, não importa a condição física que ele se encontra, o que importa é a condição espiritual que ele está, e Deus quer te abençoar esta manhã, te dando fogo do Espírito, batizando você com o Espírito Santo, derramando do altar uma brasa viva, que possa queimar todo o mal na tua vida, que possa queimar, que possa esquentar esse estado de frio, e que possa tirar esse estado de morno, e que você se encontra. Deus hoje trouxe essa palavra para te abençoar. Anote: frio, morno e quente. Eu dei a característica de todas elas. Eu vou postar essa mensagem no IGTV, no Instagram.
e você vai poder assistir ela na íntegra depois que acabar essa live. Mas fica com esta palavra: o crente tem fé na palavra de Deus. Essa palavra que eu falei agora, se ela tocou no teu coração, se ela ardeu na tua vida, se ela fez você sentir vontade de levantar a cabeça, de orar, de buscar na palavra de Deus, então você está saindo dessa frieza espiritual. Você está entrando no nível onde Deus quer, quente, pegando fogo. E desta maneira você vai vencer a dificuldade. Você vai quebrar os bloqueios, as barreiras, e Deus vai te abençoar. Oh, glória a Deus! Eu recebo de Deus esta palavra, eu recebo de Deus esta bênção, e eu quero orar abençoando todos os irmãos que ouviram esta palavra, e eu quero glorificar a Deus por este momento que nós passamos juntos. Igreja, seja quente, seja fervilhante, porque Deus quer te abençoar poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Curva a tua cabeça, fecha os olhos, eu vou orar abençoando a tua vida em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu abençoo todos aqueles que ouviram esta palavra, meu Deus, e isso foi um termômetro espiritual para sabermos se nós estamos frios, se nós estamos mornos, pois aqui, meu Deus, talvez a minoria esteja quente devido a esta pandemia, esta dificuldade, devido ao afastamento da igreja, mas eu oro, meu Deus, para que esse espírito contrário, essa força maligna, seja repreendida e que caia por terra agora, em nome de Jesus, meu Deus. E através desta palavra, através do fogo consumidor, através da chama que aquece a nossa vida, através do fogo do teu Espírito, eu abençoo toda a igreja, eu abençoo todos aqueles que assistiram a esta live, todos aqueles que participaram deste momento, e eu digo, meu Deus, muita paz e bênção sobre cada uma delas, é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. E graças a Deus. Amados, terça-feira nós teremos a oração na igreja, tá? E eu vou estar avisando através das redes sociais. E aqui eu encerro esta live com esta palavra. E eu te desejo muito aquecimento espiritual para esta manhã, para esta semana, onde nós estamos vencendo essa dificuldade com fé e com o poder de Deus na sua palavra. Quero agradecer a todos que se conectaram, eu quero agradecer a todos que tiraram um pouco do seu tempo para ouvir esta mensagem e que ela abençoe a tua vida poderosamente em nome de Jesus. Tenham todos um excelente dia, tenham todos um bom dia na presença de Deus, fiquem na paz, que Deus abençoe a todos e até terça-feira em nome do Senhor Jesus.